Ok, agora a gente pode começar. Você já parou para pensar o que você faria se tivesse a oportunidade de voltar para o ensino médio? Ou se você tá no ensino médio? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raíssa, eu tenho 19 anos e eu tô no 4º período de medicina. E eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu venho tendo ultimamente. Sobre o que eu faria se eu pudesse voltar para o ensino médio. Principalmente em relação aos meus estudos e as minhas escolhas em relação ao vestibular e Enem. Ao longo da minha jornada, eu percebi que algumas coisas, se eu tivesse feito de outra maneira, teriam facilitado mais a minha trajetória. E eu vou contar tudo isso para você ajustar e não cometer os mesmos erros. Se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que talvez eu mudaria seria no meu planejamento. Quando eu estava no ensino médio, no cursinho, às vezes eu pulava de um assunto para o outro, e isso só me deixava frustrada. E por mais que eu me dedicasse, não parecia que eu estava fazendo um progresso consistente. Com o tempo eu fui aprendendo que o planejamento é essencial, e agora eu entendo que para maximizar a minha eficiência nos meus estudos e garantir uma preparação sólida, eu preciso ter um plano bem realista e bem estruturado. Planejar não é só simplesmente anotar os horários que você vai estudar, mas organizar de forma estratégica, dando atenção às dificuldades pessoais e criando um cronograma equilibrado. Então é essencial que o seu planejamento priorize as matérias mais difíceis e reserve os tempos para revisão, porque isso ajuda a evitar o esquecimento e garante que você realmente aprenda os conceitos de forma eficaz. Uma coisa que eu percebi com a prática é que quando você tem um planejamento bem estruturado, fica mais fácil lidar com o estresse e com a pressão das provas. Porque aí você sabe exatamente o que você tem que fazer, e isso te dá uma sensação de controle sobre a situação. E também aumenta a sua confiança. Tá, mas como que eu crio um planejamento realista? Eu já tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal, mas eu vou te dar algumas diquinhas, como definir objetivos claros e alcançáveis, revisar regularmente, equilibrar as disciplinas, não focar só nas matérias fáceis, mas dar prioridade para as difíceis, se adaptar ao seu próprio ritmo e incluir pausas estratégicas para você não ter um burnout. E com a ajuda do Aprova Total, você pode garantir um estudo bem mais focado. E com o cupom RaiAprova, você garante um desconto muito bom. No começo, quando eu comecei a me preparar para os vestibulares, eu tentava cobrir cada partezinha do estudo e de todas as matérias, acreditando que quanto mais eu soubesse, maior seria o meu desempenho. Porém, isso se mostrou ineficaz a longo prazo, porque eu não conseguia ter tempo para revisar as matérias que eu precisava revisar e nem tudo caía na prova. Então é necessário você focar no essencial, priorizando os tópicos e conteúdos que fazem mais diferença nas provas. Isso é importante porque algumas provas têm umas questões muito específicas e com um formato e padrão muito específico. Tá, mas como é que eu escolho esses tópicos certos? Analisando provas anteriores, estudando os padrões das questões, e aí você vai ajustando sua abordagem nos estudos, se concentrando no que mais exige de você e sem ficar se perdendo em detalhes que nem fazem diferença. Outra coisa muito importante é fazer uma avaliação contínua do seu processo. Perceber o que está sendo mais difícil, o que está sendo mais fácil para você. Assim você ajusta o seu foco conforme as suas dificuldades pessoais. Faz um estudo mais direcionado. Focar no essencial significa estudar com intenção e com objetivo claro, evitando cair em armadilhas e estudo excessivo. Então você pode estudar por algumas estratégias, por exemplo, resumos e esquemas, ao invés de tentar ler o conteúdo completo de livros, apostilas, faça resumos rápidos e mapas mentais, isso de revisão. Assim você se concentra mais nas informações mais relevantes e que são mais frequentemente cobradas nas provas. 2. Simulados e questões práticas. Questões de provas anteriores, simulados, para identificar os tópicos mais cobrados, fortalecer a sua habilidade de aplicar o que você aprendeu. 3. Estudo ativo. Ao invés de só ficar lendo, fala o que você entendeu, explica com as suas próprias palavras, faz flashcards, explica para outra pessoa. E não cai na armadilha do perfeccionismo. Às vezes, esse desejo excessivo de entender todos os detalhes leva a um ciclo interminável de estudo sem fim. E parece que você nunca está pronto o suficiente para a prova. E aí, esse medo da imperfeição pode impedir você de aprender com seus próprios erros. E aí você vai se sentir frustrado e sobrecarregado. Ao invés de se preocupar em estudar tudo de uma vez, escolha a quantidade certa de conteúdo e se aprofunde nele. Qualidade sempre vai ser mais importante que quantidade. Se você entende os principais conceitos e básicos e como aplicar cada um deles nas questões das provas, você vai estar muito mais preparado. O aprendizado verdadeiro não acontece apenas quando você acerta, mas principalmente nos erros. Um dos maiores erros que eu cometi durante o início da minha preparação foi ter medo de errar.
E por isso, muitas vezes eu passava só pelo superficial do conteúdo, porque eu não queria fazer uma lista de questão e errar. Só que quando eu comecei a fazer os meus primeiros simulados, eu comecei a cair de cara no chão. Então entenda os erros não como derrotas, mas como oportunidades de crescer e de aprender mais, porque esses erros são os que você vai lembrar na hora da prova. Então monta o seu caderno de erro, anota cada questão que você errou, por que você errou, tenta responder o iniciado antes de ler as alternativas, revisa constantemente esses erros. E tudo bem se você entrar nesse ciclo de errar, corrigir e melhorar. Hoje em dia, a gente tem muita ferramenta de estudo online e assim você consegue estudar de forma mais organizada e mais eficaz. Por exemplo, tem muitas plataformas de estudo que são muito boas, tem muito material gratuito e tudo isso está disponível aqui na descrição. Então invista nessas boas ferramentas de estudo online e analisa muito bem o que vai servir ou não para você. Assim você vai consumir os conteúdos de forma mais estruturada, mais dinâmica e de forma muito mais eficaz. No momento, as minhas plataformas que eu tô achando mais completas e mais eficazes são o Aprova Total e o Hospital Questiona, onde a gente tem o cupom RAI Questiona e o cupom RAI Aprova. Por aqui a gente vai terminando mais um vídeo curto, mas que eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder mais nada. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de me mandar mensagem nas minhas outras redes sociais e de me seguir por lá também. Um beijo, tchau!